Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com outra história linda e maravilhosa. Dessa vez tem um final feliz. Toda terça-feira na Litoral FM você curte o Casos e Contos a partir das 9 da manhã. E aí, pensando nisso, por causa da história, a gente sempre traz um profissional para a gente estar batendo um papo e tal. E hoje eu trouxe o Marcelinho, ele que é o presidente da Central das Comunidades. E a história tem tudo a ver com isso, vocês vão entender já já. Marcelinho, seja bem-vindo. Obrigado, olá a todo mundo aí que está conectados, né? Hoje a gente vai estar realizando sonhos, né? Acho que é o bacana isso aí. E a gente tem muita coisa bacana para falar, para trocar as ideias. Acho que o principal é isso aí, essa conexão. Com certeza. Eu vou contar um pedacinho da história para você entender e a gente conversa sobre isso, pode ser? A história da Lídia. Ela é de Cariacica e ela fala assim, ó, aqui em casa só dá Litoral FM e eu sou mãe de 2 filhos, uma menina de 18 anos e um rapaz de 15. Os 2 jogam bola por influência do pai, aquela coisa, né? O pai gosta de futebol, desde pequenininha, as crianças crescendo já começam, joga bola, né? Aí ela conta que a Fernanda, quando completou 5 anos, o pai já colocou na escolinha. E o Fábio, a mesma coisa. Final de semana por lá é tipo assim, a mãe acompanhando a Fernanda, a menina, e o pai acompanhando o menino. Aí ela conta muito engraçado que, tipo assim, a gente sabe como é que é essa vida. Eu tenho 3 filhos, homens, e eu sei como é que é. A gente vai para vários lugares levando os filhos para jogar. E às vezes coincide de o jogo ser no mesmo local. Aí a festa fica boa porque fica entre família, né? Dá para a família toda curtir junto. Se não, vai cada um para um canto. Passa o fim de semana todo mundo separado. Mas através da bola, né? E aí ela fala que o sonho deles era, claro, né? Todo sonho de um jogador, né? Principalmente de uma família humilde, é se tornar um grande jogador, profissional, né? Entendi. E a gente sabe que não é fácil isso, mas a pessoa que vai, luta, uma hora ela consegue, né? E aí ela está escrevendo pra gente para agradecer que ela estava buscando o sonho do filho, ela, o marido, a irmã. E aí ele foi fazer um teste em São Paulo. E ele foi fazer esse teste através de uma vaquinha que eles fizeram, porque família muito humilde não tinha condições, nem dia na esquina, quanto mais, né, ir para São Paulo. E diz ela que a vaquinha foi tão gordinha que eles conseguiram levar a família toda. Foi a família toda. E, inclusive, pegaram um ônibus um pouco mais confortável para não cansar o menino, porque o teste seria assim que ele chegasse lá em São Paulo. E deu tudo certo, e ele passou nesse teste. Olha. E aí ela, agora bateu um desespero, porque eles querem, mas na hora que consegue, tipo assim, e agora? Tudo é incerto, né? No mundão daquele, imagina, né? E aí ela falou, o coração tá batendo daquele jeito, mas muito obrigada a todos e peço que incentivem seus filhos, isso eu achei interessante, a praticarem algum esporte, porque isso faz com que eles se tornem pessoas saudáveis e, claro, que fiquem longe das drogas e de tudo que faz mal para eles. Nós moramos num lugar muito perigoso e somos bem humildes. E as tentações estão por todo lado, se é que você me entende. E disso a gente entende bem, né, Marcelinho? Demais, né? A gente vive dentro desses territórios, né? Os territórios hoje, eu acho que aí a gente vê uma história, assim, de realização. Eu, no entanto, falo pela questão de porque ele chegou lá, ele passou. Eu acho que ele teve o que os nossos jovens hoje quase não têm todos. É a base da família conectada com ele. Porque não é um sonho dele, é o sonho de todo mundo. Que se ele consegue quebrar essa barreira aí, ele vai quebrar uma barreira gigante, porque onde que o primeiro contato ele já teve, que foi essa oportunidade de ir a São Paulo, conhecer um estado através dessa plataforma. Que é o esporte, né? E então ele consegue ainda conectar melhor, ele levou a família para participar junto. Aí viveu todo mundo junto. Quando vai que ele vem com a história, ele viveu, ele passou. Mas todo mundo junto... É outra coisa. O sonho é junto, ou as frustrações são juntas, mas juntos eles estão mais fortes. Fortes para tudo que vier diante daquele processo ali do trabalho, né? Que é através do esporte. Sim. Fico pensando aqui, igual, por exemplo, você que está diretamente com a comunidade, acredito que tenha muita história para contar, né? De pessoas que tinham tudo para dar certo, para crescer, prosperar, e por infelicidade do destino, às vezes, tipo assim, a falta de alimento em casa, acaba entrando, não só alimento, né? Às vezes não tem uma estrutura familiar também, né? Um pai, uma mãe. A base, né? Essa história, eu acredito que o certo dela, nem que eles, não, se ele se tornar uma grande referência no futebol, mas é a base. A base é onde a gente está falando. A gente está falando de algo hoje que
o esporte dentro do Brasil, então falando de futebol, é como se fosse, né? É a paixão nacional. A gente tem aí vários ícones que, na realidade, que vieram disso, que como, na realidade, a gente tem uma referência mundial, que é o Pelé, o negro pobre da comunidade que conseguiu quebrar as barreiras, se tornou uma referência no mundo totalmente europeu, externo, porque o racismo também ele faz parte disso aí. Ele não quebrou só uma barreira de ser um grande jogador, mas ele quebrou uma barreira de mostrar onde que existia um país que sempre foi, né, assim, desestruturado, que o Brasil ele sempre teve essa desestruturação, né, desde a área desde a educação das comunidades, que a gente sabe que é. Isso pesa muito para a gente. O jovem, praticamente, ele está preparado praticamente para jogar uma bola, mas psicologicamente ele não está preparado. Porque se ele chega lá, ele é frustrado, que ele não conseguiu passar, ele vem pior que antes. E é onde a gente começa a ver, porque a base familiar já está desestruturada. Às vezes, a maioria são mães solteiras, ela tem que trabalhar, ela não consegue ter acesso, é aquela, ele vai para a escola porque ele tem que terminar o ensino, mas ao longo do dia ele não tem uma plataforma, ele não tem um auxílio, não tem uma conexão. E aí vem o projetos, que eu acho muito importante esses projetos, hoje, né, que na realidade acaba criando esse momento com o jovem, porque ele sai um momento que não fica ocioso. Foi como ela falou. Ela mora num lugar que tem um problema, ela sabe que se ela dá um mole, ela perde ele para uma coisa maior, que é, na realidade, o tráfico. E muito rápido. Né? O futebol, ele tem uma ferramenta, o esporte no Brasil, ele é uma ferramenta totalmente de inclusão, eu falo em geral, né? Desde até o jovem, que, né, na realidade, hoje para a Olimpíada, a gente tem que estar conectado. Mas eu acho que a base hoje, que a gente se preocupa muito, até nos nossos projetos, é a base familiar. Porque ele já chega totalmente desestruturado, a gente não sabe, igual você falou. Como é que está a alimentação desses meninos? Será que eles estão comendo? Porque muitas mães, eu mesmo vim da tendência que minha mãe queria uma carteira assinada. Porque a carteira assinada, para ela, daria uma garantia que todo mês teria uma comida na mesa. Entendi. E aí o esporte, ela não via eu conseguir isso através do esporte. E eu cheguei até hoje, na realidade, foi através do esporte. E foi um esporte urbano, que na época era um esporte skate. Se tornei um capixaba, andei de skate, tive a oportunidade de correr campeonato, fiz um network, conheci um monte de empresário, consegui abrir uma loja, e da loja a gente foi montando os projetos, e as coisas foi tomando conta, montamos escolinhas de futebol, e aquilo ali pra gente criou um outro mundo. Foi o quê? Foi as oportunidades. E hoje ele ia a São Paulo, ele vai ver um outro mundo, ele vai criar dentro dele o quê? Eu sou possível. Né? Existem outras coisas que possam acontecer na minha vida. Ele vem de lá totalmente com um outro tipo de combustível para a vida dele daqui para frente. Por quê? Nem que ele seja um grande jogador de futebol, mas ele vai abrir aí, ele pode ser um preparador físico, pode ser um professor. Sim, ele vai entender, porque o mundo do futebol não é só a questão do jogador. Existe ali várias capacitações. Você chegou num ponto muito interessante que dias atrás eu fui chamada a atenção. Eu tenho um filho de 15 anos e ele joga bem, sabe? E ele estuda, né? Estudioso, graças a Deus. Aí dias atrás eu falei assim, meu filho, você já decidiu o que você vai fazer de faculdade? Que ele vai pro 2º ano agora, né? Já decidiu, não sei o quê? Aí ele falou, poxa, mãe, você insiste, né? Eu não sei, mãe, o que eu vou fazer. Aí eu falei assim, mas por que você tá falando dessa forma e tal? Ele falou, poxa, pela 10ª vez. E ele já me falou. Mas eu nunca parei para analisar. E aí ele falou assim, é só você que não acredita no meu profissionalismo. Você não vê o meu sonho como a minha profissão. Eu posso fazer a faculdade que você quiser, fica tranquilo, ele falou. Só que você procura me incentivar no esporte, que é o que eu quero. Cara, foi um tapa na minha cara. É a escolha, né? Hoje eles estão com essa escolha. A gente não tinha essa escolha, vou ser bem claro. A gente começou a até analisar isso com os jovens de hoje. Ele tem uma escolha. Eu quero ser um artista, eu quero ser um cantor. Sim. Ele quer uma escolha. E aí, a gente sabe que a preocupação da base da mãe é isso. A gente realmente, né? Tipo assim, eu falei da carteira assinada, né? Eu só olhava assim, claro, meu filho, eu sei que você ama jogar futebol. Eu sempre falei assim, e apoio, tá? E pago caro, porque ele vai para tudo quanto é canto, sim, e é Uber, é isso e aquilo. E ele já fez também um teste até no São Paulo, meu filho. Bacana, né? Chegou a passar, mas ficou com medo. Aí não quis. Eu falei, tá bom, vai embora. Mas era muito novinho também, né? E ele, quando ele entendeu que você entendeu esse processo de estar ali com ele, eu acho que foi o diferencial. Aí ele teve um gás, porque a gente queria fazer as coisas antigamente, acabava fazendo escondido. Né? Porque isso aí não vai te dar nada. Esse skate aí você pode esquecer. Eu mesma, gente, muita ignorância da nossa parte. É bom a gente estar conversando sobre isso, principalmente para os pais ouvirem. Isso é a realidade hoje também. Então. Né?
Porque às vezes o sonho, às vezes eu falo, o menino tá jogando futebol, não é nem vontade dele, é vontade de um pai. Porque o pai foi frustrado, não conseguiu, e ele agora coloca. Aí às vezes aquela mesma frustração que o pai queria um menino, não é só menina. Mas mesmo assim ele coloca a menina para jogar um futebol. Isso mesmo, como é o caso também, que tem aqui. É isso que eu tô falando, são coisas hoje o jovem, a gente precisa entender na parte psicológica dele, o que ele quer. É tentar atender, né, de forma, poxa, é esporte, pô, tem que estar ali conectado com meu filho. E se é um menino bom, tá estudando direitinho, tá tudo certo, por que não? É isso aí. Entendeu? A não ser que, não, eu prefiro jogar eu quero jogar, mas não quero estudar. Então esquece, não Você vai tem rolar. que entender, porque eu falo mesmo com os jovens de hoje, né? Eu acho que ainda o erro do esporte no Brasil, ele não foi à frente, né, como o basquete no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, que é uma matéria de escola. Ele pode ser o Michael Jordan, mas ele tem que estar na faculdade. Isso aí. E hoje o esporte do Brasil, o futebol, ele traz essa gramatura que praticamente quase não é cobrado muito, essa questão dele estar na escola, como é que ele está bem, porque isso aí é preocupação de se montar o cidadão. Sim. Né? Chegou um momento, ele não foi o jogador, mas pelo menos ele estudo ele tem. Ele estuda, é a hora que a gente consegue arrumar uma bolsa de 50% para ele, né? Aí nós temos que abrir mecanismo, que eu falo, dentro dos projetos sociais, que são a base hoje, é arrumar plataformas além disso. Aí é a hora que entra o quê? A parte psicológica, traz um parceiro para estar ali junto, né? Ver como é que a gente pode saber como é que está melhor essa família, ter ações periódicas com a família, conversar com a família dela deve ser maravilhosa dela. Sim. Né? Você vê que tá todo mundo conectado. Todo mundo junto. Cara, é difícil isso. Pô, para Cariacica, eu sou de Cariacica, nasci em Cariacica, né, Bela Aurora, né? Eu te falo que é um dos bairros mais desprovidos dentro da parte de cultura e esporte, a gente sabe disso, dentro da Grande Vitória. Por isso eu achei interessante essa história. Não, ela é assim... Mas eu acho que o lindo de tudo isso aí é essa família conectada. Porque eles estão preparados para qualquer coisa que vai vir através desse jovem. Porque eles vão ter que ter muito assim, suporte, porque eles querem algo. Né? Só que o negócio que você falou, seu filho falava uma coisa e você estava desconectado em outra. Eu não estava entendendo. Eles ajudaram ele a tentar, pelo menos, dar o primeiro passo. Vamos para São Paulo, como é que a gente vai? Não tem dinheiro? Vamos fazer uma vaquinha... E aí a coisa andou. Todo mundo. Aí acabou. Isso aí, eu acredito que isso hoje está tatuado pro resto da vida nos corações deles. Com certeza, de toda a família. É uma história, assim, totalmente fora do padrão que a gente sabe dentro das nossas comunidades hoje. Então, tem umas perguntinhas aqui, só para a gente ter uma noçãozinha, né? Existem casos nas comunidades em que as atividades esportivas e culturais tiveram um impacto notável na redução da violência? Estou falando da criminalidade mesmo. Sim, sabe? direto. Direto, né? Direto, porque a gente trabalha dentro de territórios, né? A gente costuma falar, igual a gente tem aqui o território do bem, né? Já teve vários, porque são vários projetos acontecendo, são muitos projetos. Assim, a gente já gosta muito porque hoje esse jovem, é aquele momento que eu te falo, territórios não tem quase nada. As escolas dão ali uma educação, que a gente sabe que até a educação hoje, o jovem está indo por ir. Ele não tem nem aquela gama, às vezes, de ir, porque até o próprio ensino ele ainda precisa se adequar a esse novo jovem que a gente fala hoje, da vontade. Ele está totalmente incluso dentro dessa parte da tecnologia, mas como dados. Mas ele não está incluso totalmente dentro da plataforma digital que ele tem acesso. Ele tem acesso a um WhatsApp, que na verdade, ou às vezes um celular que ele tem, que o mínimo que ele consegue utilizar ali é a internet da escola quando ele está lá. Só que aquilo ali é tão rápido que ele acaba, na verdade, utilizando aquilo ali não... Assim, para coisas boas. Coisas boas. Né? É conversar com um amigo, um TikTok, mas achando que o TikTok dele vai ser igual o TikTok, não sei de onde que é, mas ele não se estrutura porque ele sabe que aquele TikTok talvez é de um cara que é da classe A. E aquilo ali para ele quebrar aquela barreira, ele precisa, no estúdio. Tudo. Às vezes até frustra ainda mais. Aí. Né, aí os projetos sociais, eles acabam, na verdade, sendo esse braço dentro das comunidades. Né? E aí que cria esse novo jovem, essa nova atuação, e o perigo novo também ele tá ali do lado. Que eu falo, a tecnologia também está querendo ou não, rapaz, do tráfico. Eles estão conectados com o celular, eles estão conectados com rádios, eles estão avançados. E o mesmo momento que o menino está jogando bola ali, tem um menino sentado do lado ali com um fuzil. Entendeu? São duas realidades acontecendo. Um está brincando e o outro está trabalhando. Na cabeça dele ele está no trabalho, né? Mas até quando? Né? Já que ele está jogando bola ali, ele está dentro ali da oficina, que toda terça ele tem um compromisso. Isso aí já começa a criar o quê? Uma logística para ele. Toda terça eu tenho futebol. Né? À tarde eu estou fazendo outra coisa. De manhã eu estou na escola. Você começa a criar momentos periódicos para aquele jovem ali,
ele está fora, né, da ociosidade, porque na verdade o tráfico é uma empresa, ele precisa estar toda hora recrutando. Uhum. E o mais jovem que ele vai recrutar mais rápido é que ele está do lado dele. É. Ele não vai recrutar o cara do outro morro. Sim. Ele vai recrutar o rapaz que está ali. E quem não está, na verdade... Por isso as tentações, né? Ostentações. Ele vê um rapaz com tênis da hora, ele vê um rapaz de boné, cordão, roupinha, um reloginho, uma arma então. daquela ali, aquilo ali, para um jovem hoje, né, É uma complicado. ostentação, É ostentação. né? A televisão vende ostentação. É. Ela vende toda hora. Um rapaz numa bicicleta, numa moto, numa Titan, um carro bacana, ele vê um rapaz novo do rap dando sucesso. Eu não tenho nada, mas tem aquela facilidade ali que eu posso ter, né? E aí o caminho mais rápido, que aquela é a ideia de dar. Mas aí dentro do processo, da gente voltando nos projetos, a gente consegue dar ali, que é a hora que eu costumo falar, é o momento que o projeto tem que ser muito mais além do que o esporte. Mas vocês não escondem, né? Por exemplo, Não. olha, a realidade é essa. Nós estamos te oferecendo isso aqui. Né? Nem se comparem financeiramente falando, porque às vezes a gente consegue apenas dar um alimento para quem não tem alguma coisa, né? Ou uma ajudinha de custo, acredito eu, o projeto. O que a gente tenta criar para ele ali é porque ele vai viver mais e vai viver tranquilo. Ah, então, isso aí. E o ponto mostrar crucial, o ponto crucial é a liberdade, que não tem preço. Ele pode sair daquele bairro dele ali, amanhã ele está lá no centro, voltar. Ele pode para onde ele quiser. Ele vai para o parque, ele vai para a praia. O menino do tráfico não tem isso. Não tem, né? Se ele for, esse é o ponto crucial hoje que se passa hoje dentro do jovem. É viver, é você sair de dentro do seu território, você pegar um ônibus e entrar. Um jovem que está liberto, ele não está tranquilo, ele entra, pega um Uber, ele pega um ônibus. Um rapaz do tráfico, ele não pode. Ele sabe disso que ele não tem nem como. O psicológico dele não está preparado, porque eu costumo até falar, a gente vive dentro do Jurassic Park. Sim. Né? Saiu de dentro da comunidade, se prepara que lá fora o dinossauro Rex está preparado. E se a gente não estiver preparado, ele não, ele só vive naquele mundo. E eles se conhecem também entre si, né? Se conectam, né? São amiguinhos, nasceram juntos, chegaram ali num certo momento, é o que eu falo, a base familiar, ela fez a diferença. Entendi. A mãe não teve próximo, não porque ela não queria, mas é aquilo, é uma mãe muito jovem, quebrou todo o processo que poderia ter, né, passado pela escola, arrumado o primeiro emprego. Hoje eu falo que existem grandes oportunidades através de cursos e tudo, mas ainda existe uma pouca comunicação para ele estar conectado nisso. As formas que a gente vai tentando é isso. Por quê? Eu vou ser bem claro, hoje nossos projetos, o fim não é, quando eu tenho um projeto de futebol, não é fazer o grande jogador de futebol, é se conectar ele com o mundo, criar oportunidades para ele, que ali eu detecto. Na realidade, eu costumo falar que é uma arapuca. Que aí dali pode ser o que ele quiser, né? Positivo, a gente vai ter o futebol, pô, bacana, o futebol tá ali. Mas aí você vê que ele também. Aí eu falo, mas eu tenho outra opção aqui, ó. A gente vai começar agora um curso de tecnologia. Nós vamos começar agora de informática. Quem vai fazer? Vai ter um curso também agora, umas oficinas de luta. E você vai criando parâmetro e vai despertando outras opções para ele. E querendo ou não, ocupando ele também, né? Para ocupar a mente dele, para não ficar pensando besteira e fazer besteira. Aí a hora que se ele tem um celular, ele vai entrar para entender, como é que tá o futebol hoje? Vou fazer informática, como é o computador? Você começou a despertar a inteligência dele para ele estar preparado. Por que é melhor? Professor, eu vi um computador que igual esse aqui. Poxa, eu vi um curso assim. Aí você começa a entender que ele está indo pelo caminho. Né? Porque aguçou uma curiosidade para coisa boa, positivo. Já é meio caminho andado. E a gente vê muito erro até dentro dos projetos. Tem professores que criam, igual você falou, às vezes cria uma autonomia que começa a mostrar o Neymar demais para ele, começa a mostrar um Gabigol, que ele cria aquilo. E quando ele não chega nem no ponto daquilo ali, que se cria uma frustração. Claro. Você tem que ser muito pé no chão com ele. Falou, poxa, a ideia é a gente fazer a coisa brincando, né, bem saudável, que você já botar ela como competição e que patamar, que até certa idade você tem que avançar e depois disso você não tem mais como, acabou. Esse é um dos grandes problemas hoje de alguns projetos que eu falo até na área esportiva, né? Por isso que eu falo, tem que ter toda essa gama de desenvolvimento. Não é porque é futebol, eu tenho que ter um psicólogo ali conectado, eu tenho que ter ali um cara da nutrição. Isso é fácil. Quantas faculdades podem ser parceiras? É interessante isso que você colocou agora. Esses seus projetos, como você é da Central das Comunidades,
As comunidades têm isso tudo para oferecer? Não, a maioria não. Né? A maioria não tem, porque é E aí, o que falo. vocês fazem? Igual, por exemplo, tem uma criança lá, um adolescente, que vocês estão vendo que precisa de um apoio psicológico, porque não tem nenhum em aí casa. Aí tem o parceiro, aí tem que buscar o parceiro. Arruma um parceiro, né? Arruma um parceiro, porque... O negócio, então, é começar falando, né? A gente vai conhecendo, né? Hoje a gente tem um problema muito grande com TDAH. Jovem, a gente começa a ver que o jovem ele é mais isolado, ele tem... Antes a gente, né, não entendia isso, né? Ali o autista, como é que vamos fazer isso? Como é que eu vou incluir ele? Né? A gente tem plataformas aí, hoje, assim, graças a Deus, a gente está falando, a gente já está mais de 20 anos nesse setor, que é o terceiro setor. Hoje, na verdade, a gente hoje blinda muito fácil com parcerias. Hoje um professor para dar uma aula de reforço, uma psicóloga pode estar com a gente, né? Aquela pessoa que pode dar algum auxílio, a gente vê que pode estar. Aí aquela questão que eu falei, são reuniões periódicas. Que a gente vai conhecendo. Governo, prefeituras ajudam também? Governo, a gente vai sempre através de editais, que é onde pega nesses projetos, porque a maioria dos projetos não estão preparados para ter essa estrutura. Por quê? Hoje, cada edital, cada plataforma aberta, são mecanismos diferentes. Porque eu tenho uma linguagem de falar e uma linguagem de entender o projeto. Quando se abre o edital, eu tenho que fazer algo ali num termo de referência, né, o objetivo, o que vai ser a atividade, de um formato que quem vai ler lá é um técnico, não é um cara da comunidade. E aí é a hora onde que pega, eu tenho que ter profissionais do meu lado. Eu distribuo tudo que eu tenho de conhecimento para essa pessoa, ele pega aquilo e faz uma transformação, aquilo via, né, texto, mediado. Claro, para ficar bem explicadinho. Para o cara entender como é que é ali a tabela, como porque é que às vezes é difícil até conseguir uma ajuda se você não souber vender o que você precisa, positivo, né? É isso aí. Aí a gente se preocupou muito. E hoje, na verdade, a gente se tornou, na verdade, uma empresa social. A gente trata o terceiro setor, a CDC, como uma empresa, um empreendedor. Por isso que a gente fala, a gente somos empreendedores sociais, porque não adianta eu falar uma política de falar que um desgraçado ajuda o outro. Não tem como, eu tenho que estar estruturado fisicamente, psicologicamente, para ajudar o outro. É acolher aquele menino que chega ali, porque, dependendo, tem comunidade, que a menina, ela chega totalmente pior que o menino. Né? A menina, a jovem, a menina ela tem um diferencial. Né? Às vezes tem a questão dos estupros vulneráveis, elas são mais pacatas, a menina chega todo dia espancada, a gente já teve muito problema disso. E aí a gente vai criando, aí a hora que a gente, poxa, como é que eu... Não adianta eu ligar para o conselho tutelar que eu não vou resolver o problema. Eu preciso entender o que está acontecendo para chegar num ponto positivo. Criar uma intimidade, uma amizade. Que aí ela mostrar que ela é bem-vinda naquele projeto. E aí, como que eu falo? Até a própria ligação. Eu não vou entrar em detalhes com a menina. Eu já vou arrumar uma psicóloga, que é uma mulher. Porque às vezes a gente nem sabe conversar sobre esse assunto também. Isso, aí a gente vai, porque é até uma questão mesmo, né, de menino com menina, ela fica mais à vontade. Elas criam com a gente uma responsabilidade, né? A gente iniciou um projeto agora que 3 dias a gente já chegou na comunidade, as meninas já ficam aguardando a gente. Achei muito bacana, mas por causa de quê? A carência. Né? É uma carência de coisa que elas têm dentro de casa, de ter alguém para conversar. Atenção, né? Todo mundo hoje já está muito carente de atenção. É isso aí, a gente sabe que a doença do futuro é essa, é psicológica. E a gente não tratar isso aí não adianta. Ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas se ele não estiver preparado, quando ele chega no alto padrão, igual eu já falei com os meninos, não adianta eu pegar, ter um time bacana, quando ele chegar com os meninos para fazer um jogo fora do estado e numa região que ele, tipo, entrar no Maracanã a primeira vez, ele não tiver psicologicamente estrutural preparado, ele vai travar. Porque e a gente vê isso acontecendo até com grandes profissionais, engraçado, acontece, né? Copa do Mundo, artistas, aí você fala, caramba, o cara é tão bom, por que tá fazendo essas besteiras e tal? Rapaz, de quê? A gente não sabe o dia a dia. Parece que tudo hoje, o esporte, ele tá muito na questão do business e financeiro. E tá se perdendo essa questão. A semana passada, retrasada, eu tive com o Zico na palestra dele aqui, e ele falou uma coisa bem clara, ele falou, por que a gente dava certo? Hoje, os jogadores, cada jogador, ele se vê num período muito pequeno, ficam todos dentro dos seus apartamentos, isolados, cada um com WhatsApp, vai lá na hora do almoço, come rapidinho e volta. Antigamente não, os caras sentavam, conversavam, trocavam ideia, trocavam informações, viravam mais amigos. Desabafavam dos problemas. Isso, o cara tá com aquilo ali agarrado, como é que ele tá preparado? Às vezes, teve uma frustração com a esposa, não tá sabendo como é que tá o filho. Pai, mãe, o cara tá, né, e o psicológico não funciona, aí trava mesmo.
Aí ele vive de quê? De internet, e a internet hoje toda hora fake news, Infelizmente, jogando um monte de coisa. Ó, fulano tá ruim, É cruel. fulano não... Aí ele vive, aí cria, né? Isso é a mesma coisa do jovem. Né? Porque se a gente chegar na comunidade e falar, bicho, você já aqui não vai ter nada, vocês não vão ter oportunidade de nada. Sim. Acabou ele. O que a gente tem que chegar lá é com o outro. Não, você é potência, você tem como desenvolver um negócio bacana, você tem isso. Nós temos que criar isso. Você é o super-homem daqui, você vai ser referência daqui. A gente teve uma última palestra agora com os meninos, foi na mesma proposição. O cara da liderança comunitária falou, meu irmão, eles nunca pararam para ouvir, igual a gente tem 5 anos, tem um projeto aqui, alguns deles participam. Eles nunca pararam, eu nunca vi os olhos deles tão desse tamanho, igual você falou. Porque você foi na bolinha do olho de cada um e falou o que eles queriam ouvir. E eles, na hora que você perguntou, alguém vai falar? E todo mundo queria falar. Ah, que legal. Sabe o que acontece? Eu falei com ele, é o que você falou. Eles querem falar, eles querem ter voz, eles querem chegar no projeto, não é só jogar bola. Às vezes você chega ali, quer uma conversa, ele quer ser atendido, né? Eu acho que a gente começa a mudar isso aí. É igual, são 2 momentos, né? Da família, que entendeu o propósito dos meninos, e o seu que você não tinha entendido, e depois você conseguiu se conectar. Né? Ele deixa esse padrão. Eu já estou olhando com outros olhos, mas eu achei muito interessante você colocar justamente por isso, porque às vezes o pai e a mãe não enxerga como uma profissão. Uma profissão, é isso aí. Entendeu? É porque ela já está tão preocupada. Hoje, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele seja alguém, mas futebol... Eu tinha esse problema. O skate, pra gente, eu sou de 2 categorias que eram totalmente negativas. Uma que era cultural, que eu sou um rapper, que eu canto rap, hip hop. Que legal. E aí eu tive banda, aí o skate era a mesma coisa, porque era tudo datado como malandro. Sim. Era uma questão que você não via na televisão, você não tinha... Poxa, olha o patamar que chega hoje. Hoje o skate é um esporte olímpico. Né? E a gente fala hoje de dinheiro, mas demorou. Mas por causa de quê? Teve uma estrada. A gente seguiu uma estrada que a gente acreditou. E é o que a gente fala com o jovem da comunidade. Acredita nos seus sonhos. Quem vai realizar ele é você. E acredita em você. Eu sou uma ferramenta para te ajudar. Porque eu sei se você tem potência, meu amigo. Nós vamos botar você nas costas e vamos correr junto. Né? Arrumar, agora eu falei, arrumar um preparador físico, uma forma melhor de ajudar ele na parte de... Né? E vai chegar o momento. Falando também. É isso aí, que é o principal, ele tem que estar preparado. Sim. Chegar em qualquer lugar, você pode chegar em qualquer lugar da comunidade. A maioria, se você chamar por vocês, não querem nem conversar. Eu sei. Eles ficam retraídos, aí você vai preparando ele, porque hoje, querendo ou não, podcast, internet, tudo é a sua pessoa. Por exemplo, vocês têm algum desafio, assim, vocês enfrentam alguma situação de acesso e recursos, instalação, isso tudo, assim, de equipamento, para poder melhorar o trabalho de vocês com eles? Todos eles. Todos, eu acho que não só a gente, né, principalmente a Central das Comunidades, todos eles sofrem isso. Principalmente estruturas físicas dentro das comunidades preparadas para atender de acordo com como a gente queria. A gente queria... Desde uma quadra, um campo e tal, às vezes não tem, né? O equipamento hoje, a prefeitura vai lá e monta uma quadra. Ela monta uma quadra porque, na verdade, está ali dentro do orçamento. Mas, às vezes, aconteceu, não teve uma conexão nem com a comunidade. Será que é uma quadra que a gente precisa aqui? Entendi. Esse equipamento seria melhor um campo ou a quadra? O que a gente precisa? Eu acho que é essa comunicação que está faltando. E aí vem essa parte do equipamento. Quando você vai botar algo ali, você se adequada. Aí, quando você sai para fora, com aquele jovem para outro que vai para o preparado, você já vai promovido. Mas você que faz parte, você que é o presidente da Central das Comunidades, você não é convidado na hora de um orçamento, por exemplo? Muito difícil. Muito difícil. A gente tem que se adequar. A gente tem que se adequar, né? A gente está se adequando de acordo. A gente mesmo acaba hoje, é igual esse projeto de futebol aí com a família Coimbra, que é a família do Zica, a gente iniciou lá no Território do Bem. A ideia era campo. Só para eu saber, só para eu entender esse projeto. Gurijica, né? Gurijica é Leitão da Silva, atrás ali, né, do prédio da Medicênio. Sim. A ideia do projeto, para aquela região, era de futebol. Como na região não tem o campo de futebol, nós se adequamos à quadra. Virou futsal. Entendi. Você tá entendendo como é que acontece? Entendi. E aí, acontece... Vai rebolando conforme a música. Vai isso aí. E ali, o que acontece? Eu vou, periodicamente, tentando enganjar ele ali. Vocês que estão na comunidade não pode, por causa de um empecilho, não tem o que a gente precisa, aqui não dá certo de trabalhar. Isso. Acaba a gente quer fazer porque, igual, vou botar um centro de treinamento de lutas.
A gente tem o equipamento, mas eu preciso ter uma sala preparada para isso aí, né? Com deixar um banheiro, deixar ali uma água, ter o mínimo possível para a gente atender, porque o resto a gente acaba tendo buscando. Mas aí qual é o primeiro passo? Nunca tem essa estrutura, a maioria. Algumas associações têm, mas não funciona. A estrutura está pior que tudo. E aí a gente tenta sempre entrar em contato com a escola. A escola tem os seus horários, né? E a gente vai se adequando. É aquilo que eu falei, a gente vai rebolando de acordo com o que dá o jeito, né? Mas a gente nunca desiste. Sim. Né? Não, isso é importante. Isso é que a gente faz. É pensando na comunidade mesmo, né? Porque aí vem as narrativas provocativas também. De que eu vou chegar para o setor, a gente tem uma quadra, mas hoje eu tenho aqui, vamos botar 40, 50 jovens querendo jogar futebol. E aí? Tem um espaço que tem ali que dá para ser um campo de futebol. Aí começa a relação com o governo, né, das políticas públicas, que aí a gente pode criar sempre as relações. Eu sempre falo com a liderança comunitária. Então, acho que está na hora de vocês agora começar a entrar dentro do orçamento participativo. De que forma? Pedindo uma área, né, que seja um campo, às vezes uma área, uma quadra, coberta de preferência, que além de porque eu penso no equipamento não único só para aquilo. Se ela é coberta, eu posso ter aula com a terceira idade. Né? Dá pra Se ela é coberta, eu posso fazer algumas festas locais. Usar com toda a comunidade. Você vai usando ela, porque um dos grandes problemas hoje, né, da questão social e política é você lá desenvolver uma quadra, colocar uma quadra, um campo, mas não ocupar ele. Se torna um espaço ocioso que o outro vai ocupar. E a gente já sabe quem ocupa. Infelizmente, né? E a gente tem essa noção, eu gosto de ocupar os espaços. Eu pido uma curiosidade. Por exemplo, você não conseguiu ajuda com as autoridades. Porém, o tráfico oferece. Já aconteceu isso? Muito. Né? Festa então de Natal, essas coisas acontecem demais. Mas aí o que acontece? A gente acha melhor a gente não se envolver. Você está também se prostituindo para aquilo. E eles não veem nem com maldade. Eles querem ver uma festa bacana. Mas assim, essa contramão, nunca a gente é contra os meninos do tráfico. Eu sou contra a relação do tráfico com aquela comunidade, que ela não traz benefício nenhum. Né? E até é difícil para vocês falarem, né, sobre isso com eles. E não só isso. Até negar. Como é que nega? Porque todo projeto que a gente vai se conectar com a comunidade, a maioria tem que ter uma conversa com eles. Porque o território é deles. Eles moram ali. De uma liberação, tem que ter, né? Uma passagem. Ainda existe isso. Não adianta falar que não, a gente vai estar falando, né, um discurso mentiroso. Porque, querendo ou não, hoje eu começo a ocupar uma quadra que é do lado do tráfico. O cara nunca me viu. Vou chegar com um carro, vou chegar com um monte de gente nova. É uma ocupação. E até então, até a gente chegar lá, o primeiro ponto eu falo com a liderança comunitária. Tem que avisar, passar isso, porque vai acontecer. Porque como é que funciona isso? Hoje o tráfico e as ações negativas dentro da comunidade, ela acontece por não ter ações. E não ter ocupações. Eu vou lá e inauguro agora o prefeito, ou que seja o governador, quem vai lá e inaugura um equipamento maravilhoso. Mas se aquele equipamento ele não tiver funções semanais e finais de semana, ele vai virar um pandemônio, porque ele acaba criando conflitos. Né? Ali começa a virar referência para eles. Tá na quadra, vai na quadra, sobe na quadra. É um ponto de referência. E aí, o que acontece? Quando acontecem os ataques, é o momento que às vezes tem um menino com a família ali. A mãe não vai deixar ele para lá. Vou fazer, não, você não vai jogar bola, porque já aconteceu isso lá, tá tendo tiro lá. Né? Isso até para a gente tem complicado alguns projetos sociais, porque a gente hoje tenta desenvolver os projetos até na base da manhã e à tarde, contra turnos de escola. Noturnamente não, para não ficar esse problema até do menino voltar para casa, para evitar. Né? Porque cresceu muito o tráfico. Né? A gente vê a violência aí na Grande Vitória, no interior, que avançou muito também a questão das drogas. Né? Mas por quê? Falta de políticas públicas de verdade. É aquilo que você falou. A gente precisa ouvir o jovem. Eu não tenho que chegar lá colocando um futebol. Às vezes a gente escuta o jovem, ele pergunta, Marcelinho, e aquele negócio do game lá, quando é que você vai trazer para cá? Já pintou pra gente, falou, pintou os meninos do game lá. Tem um amigo meu, lá de Terra Vermelha, o Jefim, que ele dança, fit dance. Não sei se você conhece ele, porque ele faz umas ações maravilhosas lá em Terra Vermelha. Bacana. E aí eu lembro que ele veio pedir minha ajuda, muitos anos atrás. Ele falou, eu tô começando a dançar e tal.
E eu queria muito, e ele pequenininho, novinho, né? Ele falou, eu quero ajudar, porque tem as crianças, os adolescentes indo para o caminho errado, eu queria tanto a sua ajuda. E eu lembro que eu coloquei ele no ar e a gente falou um tempão. E depois chamei ele de volta. E hoje eu vejo ele assim, ele cresceu, ele tem uma galera que faz fit dance com ele, mas está sempre com a comunidade, com ele, ajudando, né? E tal. Olha, eu acho isso incrível. Esse é o então, efeito o que você criador. falou. É o efeito Então, criador. A gente não faz nada. E ele cresceu ali, tá? A gente cresceu, assim, eu acho que os conceitos de algumas entidades, como a CDC, o AfroReg, que são referências nacionais, a própria CUFA, que a gente já fez parte, a gente fundou a CUFA aqui em 2002. A referência nossa é ir para os territórios, montar, ali sim, esse propósito, que eles dê continuidade. Sim. Que isso que é o bacana, porque ele é dali, ele, na verdade, ele tem identidade dali, ele sabe o que é o melhor para aquela comunidade. A gente desperta, às vezes, com um projeto, mas avançando com um segundo momento, com os novos projetos. Sim. Aí aparece um projeto de balé, que tem uma tendência que as meninas querem... Aí, pô, então a gente tem que buscar o balé. O balé é qual secretaria? Então, foi pela cultura, não foi pela cultura. Então, nós vamos ter que conectar com alguma empresa... assim, a gente tem hoje, assim, vários mecanismos de trabalhar a forma, né? Muito legal. Não vai pelo jeito, vai pelo outro. Sim. A gente convida, né? Às vezes, lá um parceiro de alguma empresa, poxa, a gente precisa, pelo menos, de ter aqui uma estruturação. Aí você começa... E o cara... Hoje, querendo ou não, eu acredito que agora as empresas começarem a ver a responsabilidade que tem de verdade com as empresas, que é a responsabilidade social. Porque tem empresas que estão dentro de territórios que nunca fez nada. Nunca, assim, ela entra com carro, sai com carro, ela não tem nem responsabilidade nenhuma com aquela comunidade. O impacto ali, ela acha que às vezes o próprio cara nem trabalha na empresa, entendeu? Mas ela está dentro daquele território. O mínimo que ela tem que estar ali ajudando, às vezes, com projetos sociais, ajudando a estruturação de uma quadra, né? Um ambiente ali, uma comunicação melhor com a associação de moradores, para até isso melhor para a empresa, porque isso cria organicamente uma comunicação, uma conexão. A própria comunidade vai ver eles com outros olhos. Sim. Ele fez parte de um projeto, pô, ele fez uma criação. Fora que ele está ali dentro, né? Eu faço não é parte esporte, dessa comunidade. então vamos fazer um projeto com os meninos, vamos botar os primeiros aprendizes para trabalhar aqui. Ah, é, boa. Entendeu? São mecanismos que a gente tem que... As narrativas de hoje é esse que a gente quer da responsabilidade social. Que às vezes não é nem questão financeira, Sim. é o cara ser o braço, porque às vezes o cara, vou dar dinheiro para esses caras aí, tá bom. Não é isso. A gente quer parceiros. Hoje que a CDC tem, com várias empresas, EDP, a Celoi, todo mundo, né, a Gazeta, e tudo a gente já trabalha há mais de 20 anos, né, dentro do terceiro setor, são parceiros de verdade. Sim. A gente descobre até aonde a gente pode melhorar a qualidade do serviço dessa empresa na entrega com essas comunidades. Legal. Porque, na realidade, é ele que faz essa empresa sobreviver. Então, eles vão entender isso, ele está com boa vista, boa vivência, vai vir um outro e vai fazer. Sim. Né? Isso é a mesma coisa do tráfico. Se a gente não cuidar desses meninos e trazer novos mecanismos, o tráfico vai ser muito mais rápido. Porque a gente está falando, querendo ou não, da parte financeira. O jovem, se ele botar na cabeça que um salário mínimo, ele vai conseguir comprar, mas dentro do tráfico, em 2 meses ele vai comprar 3 vezes mais, só que a gente chega, mas esse 3 vezes mais você vai viver até quando? Você quer viver sem segurança? Você quer viver sem liberdade? Nada paga liberdade. Né? O primeiro momento que ele vai para a cadeia, ele vai entender que ele perdeu algo, porque quando ele volta para essa comunidade, ele volta outro menino. Ele volta um menino totalmente desclassificado, ele volta um menino totalmente ali, a comunidade dele pior ainda. Presidiário, é uma tatuagem. Ou vai preso, ou morto, ou alguém da família. Ou às vezes vai lá para dentro, piora, porque lá dentro também é uma faculdade. Sim, volta vai conhecer, aí vem conexões. O network também, que existe lá dentro. Ele vai conhecer o menino do outro morro, vai conhecer outras conexões. Aí, entendeu? São coisas que a gente não quer que ele chegue nesse ponto. Por isso que trabalhamos com a prevenção. Vocês têm um trabalho muito bacana. E eu só tenho a agradecer, principalmente hoje, assim, de ter trazido você aqui, Marcelinho. Para poder a gente estar falando sobre isso. Precisamos, é muito importante. né? Muito importante. Né? Toda a comunidade, os pais, as empresas, como você está falando, ficar por dentro de tudo do que está acontecendo à nossa volta, né? E se a gente puder colaborar, então, melhor ainda. Eu acho que já está colaborando, desde quando vocês têm esse espaço que a gente pode falar, se conectar. Né? Que eu falo, o maior problema do Brasil se chama comunicação. A gente não se comunica
da forma correta com todo mundo. Eu costumo até brincar com os pastores, eu falei, os pastores têm muita coisa de fazer missões fora do Brasil. Eu falei, poxa, mas por que a gente não faz as missões primeiro dentro de casa para depois fazer as missões na casa das pessoas? O cara sai de dentro de um território que está totalmente, né, desfavorecido e vai fazer uma missão fora. Não que eu sou contra a missão externa, mas eu acho que a gente tem que arrumar a nossa casa para depois arrumar a casa dos outros, porque é a mesma coisa hoje. E o terceiro setor, ele trabalha desconectado. E a gente vem com essa inovação que a gente lançou agora, o Hub Capixaba. O que é o Hub Capixaba? É conectar vários outros projetos que a gente sabe que ele tem uma dificuldade, às vezes, de escrever o projeto, ele tem uma dificuldade na parte de documentação, isso hoje a gente acabou se tornando uma mentoria. A CDC tem isso hoje. Por isso que a gente se conecta muito rápido com as comunidades. E se deixar, a gente não trabalha. Porque todo mundo quer um ponto, né? A gente vem agora com jiu-jitsu, com um grande campeão, que é o Eric Silva. Por causa de quê? A estruturação hoje da Central de Comunidade, por ser um Somos Capixaba, a gente abraça Somos Capixaba, deu essa realidade para o terceiro setor. E a gente está aberto com todo mundo para conversar. Então, como é que eu te encontro? Eu, empresa, eu, comunidade, eu, um atleta que hoje, o primeiro seria, né, CDC Central de Comunidades, pelo Instagram, né? Sim. Pelo próprio telefone, que é o 27 999 5553 48, e pelo site, né, cdccentraldescomunidades.com.br. Né? Deixar tudo certinho aqui, para todo mundo anotar tudo bonitinho. Isso aí, né? E vamos embora, gente, fazendo a nossa parte, ajudando. Já dá um salve para as comunidades, que agora, a partir de fevereiro, já começa o Taça das Comunidades, que é o mais esperado, né? Tá pertinho. E é uma grande oportunidade do filho dela e da Lídia participar, tá? Exatamente. Ele, né, eu não sei de qual comunidade que ela é de Cariacica, né? Porque a gente não chegou a falar, mas assim, eu acho que 48% das comunidades atendidas são de Cariacica. Né? A gente tenta muito, assim, dentro dos territórios de Vila Velha, na região 5, né, que é aquela região Terra Vermelha, né, na região também muito grande ali, Vila Nova Escolares, Terra Rosa também, porque a gente sabe que são territórios hoje, igual no caso, são complexos, né, onde a gente tem hoje em torno de quase aí 15 a 20 mil jovens, e a maioria despromovido mesmo de oportunidades. Sim. E isso, não estou falando que isso vai ser a grande porta, porque não é o seu grande jogador. É o primeiro contato dele ter a oportunidade de conhecer esse jovem e, na verdade, de conhecer os dados dessa comunidade, que aí, futuramente, quando a gente está escrevendo algo e buscando que saia um edital, a gente vai levar para esse território também. Marcelinho, muito obrigada. Eu adorei ter você aqui com a gente. Realmente. Muito obrigada de coração. E precisando, nós vamos te buscar de novo, até mesmo para falar sobre isso e mais um pouco. Estamos à disposição. Que é um assunto que a gente tem que ficar sempre falando. Nós da CDC só agradece mais uma vez pelo espaço, pela parceria e tudo, e vamos juntos, né? Que acho que juntos que a gente faz a diferença. Exatamente. Eu costumo falar que juntos nós somos fortes, mas unidos imbatíveis. Boa. Gostei da frase. É isso aí. Obrigada. Gente, se você quiser acompanhar tudinho, inclusive a história que nós contamos toda terça-feira no Litoral FM a partir das 9, só entrar nas nossas redes sociais, tá bom? E o nosso videocast também está disponível em nossas redes sociais, principalmente no nosso site, litoralfm.com.br. Até uma próxima, se Deus quiser. Um beijo. Obrigada.